João acordou com o grito estridente quando pela casa antiga em Lisboa. Seu filho, Miguel, de apenas 8 anos, chorava desconsolado no banheiro, o cabelo loiro espalhado pelo chão como neve suja. A irmã de João, Maria, segurava a máquina de raspar na mão, os olhos flamejantes de raiva, gritando que aquilo era para limpar o mal que João havia trazido para a família. A cena era um caos absoluto. Miguel, com a cabeça agora careca e vermelha de irritação, olhava para o pai com olhos cheios de confusão e dor. João, paralisado na porta, sentiu o mundo desabar. Sua irmã, que morava com eles desde a morte da mãe, havia cruzado todos os limites. Você envenenou ele com sua vida errada, berrou Maria, apontando o dedo acusador. Ele estava imitando você, pintando as unhas escondido. Eu tive que intervir antes que vir uma aberração como você. João, um homem de 35 anos, professor de História na Universidade de Lisboa, sempre soube que sua orientação sexual era um espinho na família conservadora. Ele havia saído do armário aos 20, após anos de luta interna, e adotado Miguel sozinho aos 28, provando para si mesmo que podia ser um pai amoroso apesar das críticas. Mas Maria, viúva e devota católica, via sua homossexualidade como uma praga que contaminava tudo ao redor. Ela culpava João por tudo, pela morte precoce da mãe, pelo divórcio dela própria, e agora, pelo comportamento estranho de Miguel. Naquela manhã, João pegou o filho no colo, ignorando os xingamentos da irmã. Vai embora da minha casa, ele disse com voz trêmula, mas firme. Maria riu, sarcástica. Sua casa foi herança da mamãe, e eu cuido do menino enquanto você sai com seus amigos. Você acha que pode me expulsar? A sociedade vai me dar razão, um gay criando uma criança sozinha. Isso é loucura. O dia seguiu em tensão. João levou Miguel para a escola, explicando que era só uma brincadeira que deu errado, mas o menino não parava de tocar a cabeça raspada, envergonhado. No trabalho, João mal conseguia se concentrar nas aulas sobre a Revolução dos Cravos, sua mente voltando para o confronto. Ele amava Maria, apesar de tudo, ela era a única família que restava. Mas aquilo era imperdoável. À noite, ao voltar para casa, encontrou Maria trancada no quarto, recusando-se a falar. Miguel, exausto, adormeceu chorando. Nos dias seguintes, a ferida se aprofundou. Vizinhos cochichavam nos corredores do prédio antigo no Bairro Alto. Ouvi que o João é homossexual, e a irmã dele teve que intervir, diziam. João sentia os olhares julgadores no supermercado, na padaria. Portugal havia progredido, o casamento gay era legal desde 2010, mas em famílias tradicionais como a dele, o preconceito ainda reinava. Ele ligou para o namorado, Tiago, um arquiteto de 32 anos que morava em Porto, contando tudo. Vem para cá, João. Deixa essa louca para trás, aconselhou Tiago. Mas João hesitava, abandonar a irmã significava romper laços de sangue, e ele já havia perdido tanto. Maria, por sua vez, tramava. Ela contatou o pai de Miguel, um doador anónimo que João nunca conhecera, mas que ela descobrira através de documentos antigos. Ele precisa saber que a criança está em risco, pensou ela, justificando sua traição. Enquanto isso, João lutava com sua consciência, perdoar ou confrontar. Ele marcou uma terapia familiar, mas Maria recusou. Eu não preciso de psicólogos liberais. Deus me guia, disse ela. A tensão escalou quando Miguel começou a ter pesadelos, acordando gritando à noite. João o abraçava, prometendo proteção, mas duvidava de si mesmo. E se ela tiver razão? E se eu estiver influenciando ele negativamente, pensou, a dúvida corroendo sua alma. Ele recordava sua própria infância, reprimido pelo pai autoritário, forçado a jogar futebol em vez de dançar. Agora, via o ciclo se repetindo. Uma semana após o incidente, João confrontou Maria na cozinha. Por que você fez isso? Ele é só uma criança. Maria, com lágrimas nos olhos, respondeu, porque eu te amo, João. Quero te salvar dessa vida. Miguel vai sofrer como você sofreu. Mas João via hipocrisia, era ela quem causava o sofrimento. Ele decidiu, ela tinha que ir embora. Mas ao anunciar, Maria revelou sua cartada, eu chamei os serviços sociais. Eles vão investigar se você é apto para criar uma criança. O coração de João parou. A ameaça era real,
em Portugal, apesar das leis progressistas, juízes conservadores ainda podiam interferir. Ele sentiu o peso da sociedade sobre seus ombros, o preconceito disfarçado de preocupação. Aquela noite, sozinho no quarto, chorou pela primeira vez em anos, questionando todas suas escolhas. Os serviços sociais chegaram 2 dias depois, uma assistente social chamada Ana, com expressão neutra, batendo à porta. João, nervoso, abriu, convidando-a para entrar na sala decorada com fotos de viagens com Miguel. Maria, sentada no sofá, fingia preocupação. Eu só quero o melhor para o menino, disse ela, voz trêmula. Ana interrogou todos. Miguel, ainda careca, contou timidamente sobre o acidente com o cabelo. João explicou sua vida, estável, amoroso, gay assumido. Mas Maria pintou um quadro sombrio. Ele traz homens estranhos para casa, expõe a criança a coisas impróprias. João negou veementemente. Tiago visitava raramente, e sempre com discrição. Mas a semente da dúvida foi plantada. Após a visita, Ana prometeu um relatório. João, ansioso, ligou para Tiago, que veio de Porto imediatamente. Vamos lutar juntos, disse Tiago, abraçando-o. Pela primeira vez, João considerou morar com ele, deixando Lisboa e os fantasmas familiares. Mas Miguel adorava a cidade, a escola, os amigos. Mudar seria outra perda. Maria, sentindo o controle escapar, intensificou. Ela espalhou rumores na paróquia local, onde frequentava missas. Meu irmão está destruindo a família com seu estilo de vida. Padres e fiéis murmuravam orações por conversão. João, ao saber, sentiu raiva profunda. Ele confrontou Maria na igreja, após a missa. Você está me traindo, sua própria carne. Maria rebateu, traição é você negar sua natureza verdadeira. Deus não fez você assim. O conflito interno de João crescia. Ele amava homens desde adolescente, mas a pressão familiar o fazia questionar. Lembrou-se do primeiro amor, aos 18, com um colega de escola, escondido por medo. Agora, aos 35, via o mesmo medo em Miguel, que evitava brincadeiras, de menina, para não irritar a tia. Tiago propôs casamento. Casamos, mostramos estabilidade. Portugal permite. João hesitou, amava Tiago, mas o casamento parecia uma concessão à sociedade, não uma escolha livre. Eu não quero casar para provar nada, disse. Mas a ideia pairava. Miguel começou a se rebelar. Na escola, brigou com colegas que zombavam de sua careca. Meu pai é o melhor do mundo, gritou. João, chamado pela diretora, defendeu o filho, mas ouviu, talvez terapia ajude com as influências em casa. O preconceito sutil doía mais que insultos diretos. Maria, vendo o sofrimento de Miguel, sentiu remorso passageiro. Ela recordava João criança, sensível, sempre protegido por ela. Mas sua fé a cegava, via a homossexualidade como pecado, não identidade. Ela rezava por milagres, ignorando o dano. João decidiu agir. Contratou um advogado especializado em direitos LGBT, preparou documentos provando sua paternidade impecável. Mas o custo emocional era alto, noites insones, discussões com Tiago sobre o futuro. E se perdermos Miguel, pensou, terror puro. Uma noite, Maria ouviu João chorando. Ela bateu na porta, entrando. Me perdoa, irmão. Eu errei. Mas era armadilha. João, exausto, abraçou-a, vamos tentar consertar. Mas no dia seguinte, o relatório chegou, investigação aberta. Maria havia fornecido evidências falsas de negligência. A traição cortou fundo. João expulsou Maria, malas na rua. Você escolheu o ódio sobre a família. Maria, chorando, foi para um convento amigo. Sozinho com Miguel, João sentiu alívio misturado a culpa. Tiago chegou, apoiando. Mas o processo judicial pairava, ameaça constante. Miguel, vendo o pai forte, começou a se abrir. Pai, eu gosto de dançar. É errado. João, lágrimas nos olhos, respondeu, não, filho. Seja você mesmo. Aquele momento foi virada, João jurou proteger sua identidade, custe o que custar.
O tribunal em Lisboa era um edifício imponente, e quando vozes frias. João, de terno, sentava ao lado do advogado, coração acelerado. Maria, testemunha, olhava-o com mistura de pena e determinação. O juiz, homem idoso e conservador, ouvia argumentos sobre ambiente adequado para a criança. O advogado de João apresentou laudos psicológicos. Miguel era feliz, ajustado, sem sinais de trauma além do incidente do cabelo. Testemunhas, professores, amigos, confirmaram. Mas o lado oposto, representado por um advogado pró-bono da igreja, alegava influência homossexual prejudicial. Maria testemunhou: meu irmão é bom, mas sua vida confunde o menino. João, no banco, revivia memórias dolorosas. Sua saída do armário aos 20, pai o deserdando, mãe chorando. Agora, lutava pelo filho. Tiago, na plateia, apertava a mão de Miguel, que desenhava inocentemente. O juiz questionou João diretamente: você acha que pode criar uma criança sem uma figura materna? João respondeu firme: amor não tem gênero, meritíssimo. Eu dou tudo que ele precisa. Mas o preconceito velado pairava, em Portugal rural, tais visões persistiam. Fora do tribunal, manifestantes, ativistas LGBT e conservadores, clachavam. João via faixas: famílias tradicionais, versus amor é amor. A mídia cobria: pai gay luta pela custódia após intervenção familiar. João odiava a exposição, mas usava para conscientizar. Maria, após testemunhar, aproximou-se. Eu fiz pelo seu bem. João rebateu: meu bem. Você quase destruiu nós três. Ela chorou, revelando sua própria dor, marido a abandonara por outra mulher, culpando-a por friagem. Via em João um espelho de falhas. Miguel, confuso, perguntou: tia Maria é má? João explicou: não, filho. Ela está perdida. Mas o dano era irreversível. Miguel evitava contato com ela. Tiago propôs morarem juntos em Porto, cidade mais liberal. João considerou, mas amava Lisboa, sua história. Decisão pendia. O verdito veio após semanas tensas, custódia mantida com João, mas supervisão mensal. Vitória parcial, mas humilhante. João celebrou com Tiago e Miguel em um restaurante à beira do Tejo, mas a ferida sangrava. Maria, derrotada, procurou reconciliação. Ligou: posso visitar? João hesitou, mas permitiu, supervisionado. No encontro, Maria pediu perdão a Miguel: eu errei, sobrinho. O menino, generoso, abraçou-a. Mas confiança quebrada demorava a se refazer. João refletia sobre sacrifícios, sua privacidade invadida, relacionamento com Tiago de Estado. Valeu a pena? Questionava. Mas vendo Miguel sorrir, sabia que sim. Altares da sociedade, igreja, família, lei, o desafiavam. Ele escrevia um blog anónimo sobre experiências, ganhando seguidores. Vozes como a dele mudavam mentes, lentamente. Meses após o julgamento, a vida parecia estabilizar. João e Tiago oficializaram a união civil em uma cerimônia simples em Porto, com Miguel como pajem. Maria, convidada, compareceu relutante, mas sorriu pela primeira vez em anos. Talvez eu esteja errada, pensou ela, vendo a felicidade. Mas paz era ilusória. Miguel, na escola, sofreu bullying, seu pai é bicha. Ele chegou em casa chorando, punhos machucados de briga. João, coração partido, conversou: as pessoas temem o diferente. Mas você é forte. Inscreveu-o em terapia, onde Miguel explorava sentimentos. Maria, em terapia própria forçada pela igreja, confrontava preconceitos. Lembrou a infância, João sempre sensível, ela protetora. Sua fé rígida a cegara. Ela visitava mais, tentando reparar. Tiago, agora morando em Lisboa, apoiava. Mas tensões surgiam. João, traumatizado, tornava-se possessivo. E se você me deixar? Tiago tranquilizava: estou aqui para sempre. Uma reviravolta veio quando Maria descobriu uma carta antiga. O pai biológico de Miguel queria contato. Ela, arrependida, entregou a João. Eu errei em contatá-lo antes. O homem, heterossexual casado, alegava curiosidade.
João debateu, permitir ou não. Miguel merecia saber raízes. Mas medo de perda o consumia. E se ele quiser custódia? Consultou advogado, risco baixo, mas possível. Encontro marcado em café neutro. O homem, Carlos, era simpático, mas conservador. Admiro sua coragem, mas... Uma criança precisa de mãe. João defendeu, precisa de amor. Miguel, curioso, perguntou sobre genes. Carlos prometeu visitas esporádicas. Maria, vendo interação, sentiu ciúmes. Ele não é família verdadeira. Mas João via oportunidade de expansão familiar. Conflitos internos escalavam. João questionava a identidade, ser gay em sociedade progressista mas preconceituosa. Amigos o apoiavam, mas isolava-se. Tiago planejava viagem familiar a Algarve, para relaxar. Lá, em Praias Douradas, eles riam, construíam castelos. Miguel pintou unhas novamente, sem medo. Maria juntou-se, surpreendendo com aceitação gradual. Mas volta trouxe realidade, petição online contra pais gays, citava caso de João. Ele lutou publicamente, em entrevistas. Minha família é válida. Ganhou aliados, mas atas ameaçavam. Maria defendeu na paróquia, meu irmão é bom pai. Padre a repreendeu, mas sementes de mudança plantadas. João pagava preço, estresse, ansiedade. Mas crescimento vinha, ele se tornava ativista, palestrando sobre direitos. Anos passaram, Miguel agora adolescente de 14. Cabelo crescido, confiante, explorava a identidade. Pai, acho que gosto de meninos, confessou uma noite. João, chocado mas apoiador, abraçou, seja feliz, filho. Maria, transformada, era aliada. Sua fé evoluíra, via amor divino em diversidade. Visitava regularmente, cozinhando pratos tradicionais. Tiago e João, casados há anos, enfrentavam rotina. Mas Tiago recebeu oferta de trabalho em Espanha. É temporário, disse. João temia separação, e se nos distanciarmos? Decisão veio, Tiago aceitou, visitas semanais. Distância testava laços. João, sozinho com Miguel, revivia inseguranças. Carlos, o pai biológico, aumentava a presença, convidando Miguel para fins de semana. João permitia, mas ciúmes crescia. Ele é meu filho, pensou. Conflito explodiu quando Miguel quis morar com Carlos por um mês. Ele tem uma família normal. João, ferido, argumentou, nossa família é normal. Miguel rebateu, mas tia Maria me machucou por sua causa. Verdade doía. João confrontou o passado, danos de Maria ainda ecoavam. Ele chamou reunião familiar, incluindo Maria e Carlos. Discussão acalorada, Maria admitiu erros, pedindo perdão novamente. Carlos defendeu neutralidade. Miguel expressou confusão. Tiago, via videochamada, apoiou João. Resolução, Miguel ficaria, mas visitaria Carlos. João sentiu perda, mas amadurecimento. Sociedade mudava, Portugal aprovava leis anti-discriminação mais fortes. João, agora professor universitário proeminente, influenciava alunos. Mas traição final veio, Tiago confessou à fera em Espanha. Foi erro, perdoa-me. João, devastado, questionou tudo. Depois de tanto lutar. Separação dolorosa. João, sozinho novamente, focava em Miguel. Maria, apoio inesperado, consolava, você é forte, irmão. Despertar veio, João via que amor próprio era a chave. Ele datava novamente, cauteloso. Miguel, vendo pai sofrer, prometeu, eu te protejo agora. Com o tempo, João reconstruiu. Aos 45, publicou livro sobre sua jornada, Amor contra Preconceito, best-seller em Portugal. Palestras enchiam auditórios, inspirando jovens LGBT. Miguel, aos 18, saiu do armário publicamente, orgulhoso. Estudava psicologia, ajudando outros. Maria, idosa, vivia em paz, voluntária em ONG LGBT. Sua transformação completa,
de vilã aliada. Tiago, arrependido, voltou pedindo segunda chance. João perdoou, mas como amigo. Aprendemos com dor. Carlos permaneceu figura distante, respeitoso. João refletia no Tejo, escolhas, sacrifícios, despertares. Família redefinida, sociedade evoluindo. Mas a jornada ensinava, preconceito persiste, luta continua. Será que o amor familiar pode superar o ódio enraizado, ou algumas feridas nunca cicatrizam completamente?